se você está acompanhando um pouco as notícias, está sendo feito um referendo na Venezuela para votar ali uma questão relacionada ao território de um país vizinho, que é a Guiana. E eu vou explicar para vocês de uma maneira didática. Eu sou o Leandro, sou professor de Geografia e você está no canal Prof. Elegel. E acima de tudo, sem enrolação. Essequibo é uma região que fica neste país aqui, que é a Guiana. Então aqui na América do Sul está o Brasil, e ao norte do Brasil tem esses três paisezinhos aqui, que é a Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana. A Guiana foi colonizada pelos ingleses e o Suriname pelos holandeses. Então, em algum momento, houve um acordo entre holandeses e ingleses na definição do território desse país, que eu já vou explicar já já. E aqui a Venezuela, que juntamente com os outros países, como Colômbia, Peru, Equador, foi colonizada pela Espanha. Uma data importante para a gente compreender isso é 1811, quando teve a independência da Venezuela. E ficou definido que a Venezuela seria daqui, mais ou menos, até uma fronteira natural. Normalmente, o que se utiliza para definir as fronteiras dos países? Não são rios? Dá uma olhada nesse mapa mais ampliado que eu fiz, entendeu? Eu peguei essa parte aqui e dei um zoom aqui para a gente poder compreender. Aqui está o mapa da Venezuela, e essa linha, que é uma linha artificial, ela é uma linha atual. Só que quando foi a independência da Venezuela, a Venezuela era até aqui, neste rio, que servia como divisa para mostrar até onde era o território da Venezuela, e daqui para cá era o território da Guiana. Tá? A Guiana ela se tornou independente bem mais tarde, só em 1966. Ficou definido que tudo isso aqui era Venezuela, até esse rio. Esse rio chama Rio Essequibo. Aqui você consegue ver o território do Brasil, para cá é a Colômbia, aqui é o estado de Roraima, de onde o Brasil já está mandando algumas tropas para lá, para ter um cuidado em relação a essa região. Aqui tem um planalto muito alto, que é o Planalto das Guianas. Ele já mostra como a geografia da região é importante nesse conflito, que toda essa região é praticamente coberta pela floresta amazônica. Porém, no meio dessa floresta, olha o que tem aqui. Tem ouro, gente. E bastante ouro, viu? Mas não foi o ouro que fez reacender a disputa por essa parte. Então eu vou rachurar aqui de vermelho para vocês entenderem qual que é a área que está hoje em disputa. Essa área que eu estou mostrando em vermelho é a região chamada Essequibo. Essequibo. Ela fica atualmente dentro do território da Guiana. Ela fica dentro do território da Guiana, mas ela é reivindicada pela Venezuela, porque segundo a Venezuela, quando ela foi independente, ela tinha direito até essa parte. Em 1840, foi feito um acordo entre o Reino Unido e a Holanda na definição desse território aqui, que é o território onde é a Guiana. E nessa definição não ficou muito nítido até onde seria o território dos ingleses aqui na região da Guiana. E a Inglaterra acabou contratando esse explorador chamado Robert Schomburgk. E esse explorador, ele foi além do rio Essequibo, definindo algumas áreas que ele considerava que era uma área importante e que deveria, portanto, ser o território do Reino Unido. E em 1899, a Sentença de Paris, que foi uma reunião que foi feita entre os países europeus para definir fronteiras, definiu então que o território da Guiana seria até essa linha aqui, que não ficou tão clara, mas que ela foi definida lá pelo Schomburgk. Entenderam até aqui, gente? O que aconteceu? A Venezuela, você acha que aceita essa definição? Essa definição feita aqui em 1899? Claro que não, porque ela entende que as terras venezuelanas deveriam vir até o rio Essequibo. No entanto, com o passar do tempo, essa questão ficou por ser definida de forma diplomática, na ONU, em reuniões, mas nunca resolveram nada. Em 1966, a Guiana se tornou independente do Reino Unido e esse foi o território da Guiana, que aqui é a capital da Guiana, que é Georgetown. E essa parte aqui da Guiana é onde mora a maior parte da população. A Guiana tem cerca de 800 mil habitantes e nessa parte aqui mora cerca de 300 mil pessoas. Uma região, mais uma vez eu reafirmo, densa, de floresta e pouco povoada.
O que mudou essa história? Bom, você deve conhecer um pouquinho da história da Venezuela, você sabe que teve lá o Hugo Chávez, né? Na época do governo do Hugo Chávez foi até Georgetown e lá ele deu uma declaração dizendo que a Venezuela não estava interessada na região de Essequibo e que a Guiana deveria ficar tranquila em relação a isso. Mas depois das mudanças governamentais, com Maduro e tudo mais, em 2015, que é um ponto-chave, 2015, teve uma grande descoberta de petróleo nesse mar, galera. Aqui é o mar, ó, que já vai ser o Mar do Caribe, que é o Oceano Atlântico. E eles descobriram essa reserva, que é chamada de Bloco Stabroek. São petróleos em águas profundas, em uma grande quantidade de petróleo de altíssima qualidade. E olha o nome que eu escrevi aqui, ó, ExxonMobil. É uma empresa responsável pela pesquisa. Na verdade, é um grupo de várias empresas, mas a Exxon é uma das mais importantes. Então, quem tem interesse nessa região aqui são os Estados Unidos, galera, e também países europeus. E atualmente tem grandes áreas de extração de petróleo feito pela Exxon. No passado, eles tiveram que fazer uma reunião que ficou conhecida como Convenção Internacional sobre os Direitos do Mar para definir o território marinho. Afinal de contas, aqui a gente sabe que é território continental, mas e o território marinho? A quem pertence? Então, ficou definido que todo país tem direito a 200 milhas náuticas a partir da costa, onde apenas ele pode fazer a exploração dos recursos que tem no fundo do mar, principalmente o petróleo e o gás. A Venezuela já tem acesso a tudo isso. A Venezuela tem nada mais, nada menos a maior reserva de petróleo do mundo. Só que ela tem interesse, é claro, na expansão e principalmente nesse petróleo que é de melhor qualidade do que o petróleo venezuelano. E essas 200 milhas náuticas, elas são divididas entre os países que fazem fronteira. Então você pode perceber aqui, do lado de cá a Venezuela, do lado de cá essa faixa que eu fiz tracejadinho é o que pertence à Guiana. Então se a Venezuela, aqui é o grande ponto, hein? Agora você vai entender, a gente vai para a parte final. Se a Venezuela toma esse território aqui, que é o território de Essequibo, além dela ter acesso às reservas de ouro, que correspondem à parte importante do PIB da Guiana, ela passa a ter acesso a essa faixa de exploração de zona econômica exclusiva, que vai dar acesso a toda essa parte desse petróleo, esse petróleo bom e esse petróleo importante. Como que aconteceria no caso de uma guerra? A Venezuela tem muito mais poder militar, ela tem apoio inclusive da Rússia, do Irã, ela tem apoio da China, tem grandes armamentos, ela tem vários caças. E a Guiana, gente, é muito fraquinha de exército, ela praticamente não tem avião, tem poucos tanques antigos. Os Estados Unidos, ele vai ficar preocupado com isso. Mas será que ele entraria numa guerra contra a Venezuela? Para finalizar, entenda o seguinte, nesse dia 3/12 de 2023, está sendo feito o referendo lá na Venezuela perguntando se os venezuelanos concordam que esse território aqui pertence à Venezuela e que deveria ser anexado novamente à Venezuela. São 5 perguntas e todas elas têm esse tom de anexar esse território. E a Venezuela, apesar de ser um país que tem grandes divergências políticas, tanto o governo quanto a oposição têm um pensamento parecido em relação a Essequibo. Eles concordam que Essequibo deveria ser da Venezuela. E esse referendo, o ano que vem tem eleição na Venezuela, ele é uma forma do Maduro se fortalecer politicamente, mas acima de tudo, de dar para a Venezuela uma afirmação de que o venezuelano realmente concorda com a anexação de Essequibo. O Brasil claramente está atento para que as fronteiras nossas aqui não sejam usadas numa possível invasão. Provavelmente o Brasil deve ficar em cima do muro, falando que não precisamos de uma guerra, né, na América do Sul. E eu, como professor de geografia, eu vou lembrar uma música do Caetano Veloso, que é o seguinte: em 1990, o mundo ele passou da Guerra Fria, acabou a Guerra Fria e começou a nova ordem mundial. E a nova ordem mundial fala muito de paz, né? E globalização, e expansão da paz no mundo. Mas o Caetano Veloso fez uma música que diz assim: alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. E aqui é mais um exemplo de coisas fora da nova ordem mundial, que são anexações de território. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Comente se você gostou desse formato e dessa explicação. Coloque suas dúvidas também. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.